Olá, como estão vocês? Tudo bem? Passaram bem a semana? Nós já estamos na lição número 5, com um título maravilhoso e um tema sensacional. Fala assim, a fé contra todas as probabilidades. Então a fé é muito importante. E Mateus capítulo 21, verso 22 fala, tudo o que pedis em oração crendo, o recebereis. Acho bonito que Deus não fala, olha, pode pedir algumas coisas que eu faço, não fala tudo o que pedires, mas eu tenho que crer. Tem que crer em quem? No Todo-Poderoso. Então nós vamos ver que na reforma também, não só Martim Lutero creu, obedeceu e conheceu uma coisa que devemos conhecer todos os dias, nos aprofundar bem. O verso áureo dessa semana, né, está em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meus queridos irmãos, o que Davi está falando aqui é uma coisa muito séria e profunda. Quando nós estudamos a palavra de Deus e a praticamos, nós temos muito menos possibilidade de pecar. Nós temos muito mais possibilidade de andar no caminho, a verdade e a vida. E é interessante mesmo, irmãos, que em Salmo capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, no verso 105, que todos nós conhecemos, fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia serve para o quê? É uma lâmpada, é uma luz nos momentos escuros, nos momentos tristes. E nós vamos ver como é importante a Bíblia. Foi importante no tempo dos reformadores e é super importante hoje. Na parte de sábado à tarde fala uma coisa muito interessante, que é assim, os reformadores protestantes tinham uma coisa de que o século XXI necessita desesperadamente um propósito para a sua vida. Qual é o seu propósito, meu querido? Qual é o meu propósito? É pegar essa lâmpada, que é a Bíblia, e ser a norma da minha vida? Ou os meus planos, os meus projetos? Qual é o nosso propósito? É bom a gente perguntar isso para nós mesmos. Quais são os nossos planos? Vocês vão ver como é que os reformadores puseram o propósito deles em primeiro lugar, não é verdade? E é interessante aqui que o título de domingo é muito bonito, fala assim, apenas a palavra de Deus. É verdade, irmãos. Em Salmo 119, nós somos um salmo maravilhoso, no verso 103, vamos ver o que Davi vai falar aqui para a gente. Ele fala assim, quer ver? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então Davi considerava as palavras sagradas como doce, mais doce como o mel. É uma verdade pura, meus queridos irmãos. Muitas vezes, vamos lá, eu gostaria, logo no início da Bíblia, no capítulo 1, né, de Gênesis, capítulo 1, pega a sua Bíblia aí, capítulo 1, no verso 1, 2 e 3, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha como ela é uma luz, olha como ela esclarece. Deus, logo no primeiro versículo do seu livro, ele fala, eu sou o seu Criador. Eu que criei a terra, os céus e tudo que nele há. Vocês não vieram do macaco, vocês não vieram de um objeto, vocês não vieram de nenhum animal, vocês não vieram de um verme, vocês não vêm da evolução, vocês não vêm do Big Bang. Eu sou o Criador de vocês. E ele sendo o Criador de nós temos que compreender uma coisa, nós somos muito especiais para Deus. Ele continua e fala assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Irmãos, quantas vezes você não acorda assim, sem forma, vazio, sem rumo, acorda e dorme do mesmo jeito, e passa o dia do mesmo jeito, uma escuridão, uma dificuldade, né? As pessoas também não ajudam. Quantas vezes parece que nós estamos num túnel e só há escuridão para o lado de frente, para trás, e você não sabe aonde eu vou afinal. Agora você vai ver o versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você já pensou você num túnel bem escuro e vem alguém com uma vela e fala assim, segue-me, e te tira daquele túnel escuro? Essa é a palavra de Deus. Essa é a luz verdadeira. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. É muito bonito isso, irmãos. E nós vamos ver aqui os reformadores que falam o seguinte, a Bíblia era
o fundamento da fé dos reformadores e a essência dos seus ensinos, entendiam que estávamos a manejar a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Vamos ver se isso é verdade ou não? Vamos lá em Isaías, vamos no meio da Bíblia, Isaías 40. Isaías 40, verso 8, fala assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela é eterna, irmãos, eterna. Se você for lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6, você vai ter uma afirmação aqui, uma surpresa tão agradável, que fala assim: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho que eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. Então, essa palavra de Deus é eterna. 1 Pedro, como está falando, capítulo 1, verso 23 e 24, fala a mesma coisa. Pedro também aceita e concorda com o que Isaías falou. E João em Apocalipse fala o quê? Esse evangelho é eterno, irmãos. Mas a palavra de Deus, meus queridos, tem uma coisa muito bonita. Ela não pode ficar só com você. A palavra transforma, a palavra te modifica, a palavra converte. E você não pode guardar isso egoisticamente para você. Não dá. Você tem que passar para frente. Jesus já dá essa ordem. Em Marcos capítulo 16, nós vamos estudar sobre essa situação do que fazer com o evangelho. E por que se penetrar tanto no evangelho, né? Capítulo 16, verso 15 e 16 fala assim: e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Por isso que Jesus abriu a palavra para você. Porque muitas vezes as pessoas falam: poxa, mas eu não tenho fé, eu tenho uma fé tão pequenininha. Romanos, capítulo 10, verso 17, fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu querido, como lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, fala que tudo que foi escrito em nosso benefício, para que a gente pudesse ter esperança. Eu lendo a Escritura, Jesus está falando comigo. Eu orando, eu estou falando para Jesus. Mas eu lendo a Escritura, se Deus abriu o mar vermelho para Moisés, por que não pode abrir meu mar de problemas? Se Deus fez com que as águas amargas de mar se tornassem doces, por que essa vida amarga que muitas vezes usamos, não temos fé que Ele pode mudar? Não é verdade? Se você for em Efésios, irmão, e eu fico tão feliz, tão empolgado com a palavra de Deus, que ela me dá tanta energia e ser um homem positivo. Efésios capítulo 3, verso 20. Vamos ler esse livro, esse versículo bem atentamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Até o que nós pensamos, Ele responde. Mas depende de quê? O poder que nos opera é o quê? A fé. Depende de ti, depende de mim. Deus está pronto a nos dar um tesouro que nós precisamos. Deus está pronto para suprir as nossas necessidades. Mas depende principalmente de quem? De mim. Irmãos, a coisa mais bonita da palavra de Deus para mim é que Deus fala o seguinte: meus queridos, desde que vocês me conheceram, desde que vocês entregaram a sua vida a mim, agora vocês pertencem ao meu exército. E vocês vão trabalhar junto de mim e dos meus anjos. Sabem que? Em divulgar essa mensagem que te transformou. Que alegria, né, meus queridos? Que alegria a gente divulgar aquilo que nos transformou, não é verdade? Eu vou te contar uma experiência muito marcante que eu tive no Presídio Faro. A minha Denise me deixou ali 2h30 da tarde e foi fazer as compras de sexta-feira. Então eu falei com ela: daqui 1h30 você passa aqui, por favor, e me pegue. Ela: tá bom. Então quando eu fui entrar no presídio, o guarda que estava de plantão falou comigo: ó, senhor Pagano, você vai ter que esperar um pouco, porque os ciganos estão aqui para visitar os seus parentes, e como eles são muitos, você vai ter que esperar. Eu falei: não há problema. Então eu atravessei a calçada e fiquei do outro lado,
E peguei minha Bíblia e comecei a ler Tiago, que eu gosto imenso desse livro, como de outros também. Mas daqui uns 5 ou 6 minutos o portão abriu e foi interessante. E eu gosto muito da etnia cigana. Eles são muito felizes, muito festivos, né? Fora de série, também tem amigos também que pertencem a essa etnia. E quando eles abriram a porta, um senhor de idade deu um subio. E quando ele assobiou, saiu um jovenzinho correndo. E quando eu olhei, ele pegou uma carrinha e veio numa velocidade incrível que eu até subi para a calçada. E ele freou a carrinha bem na minha frente. E eu continuei lendo, né? E a carrinha permaneceu no mesmo lugar. Só que eu reparei uma coisa, que havia muitas pessoas na minha frente. E eu olhei para trás, não tinha ninguém. Quando eu olhei para frente, esse senhor que subiu estava na minha frente e perguntou: "Você é o pastor Pagani?" E eu falei: "Não, eu não sou o pastor Pagani." "Não, você é o nosso pastor Pagani." Eu falei: "Bom, já que o senhor deseja, então eu sou seu pastor." Né? E ele falou uma coisa muito interessante que você tem que entender. Ele falou assim: "Olha, meu querido, nós estamos aqui porque você está evangelizando meu filho. Pela primeira vez eu estou vendo que meu filho está mudando e mudando para melhor. Eu, a minha esposa, a esposa dele, os filhos, os primos, todos estão aqui para te agradecer. E todos me agradeceram. Vocês acreditam nisso? Eu fico até arrepiado, meus queridos. Que coisa linda, rapaz. Você poder ter essa força maravilhosa que é a palavra de Deus, essa espada que penetra no ser da pessoa, uma espada de amor que vem fazer com que você mude para melhor e sempre para melhor. Meus queridos irmãos, logicamente a lição fala de um homem que todos nós gostamos imenso, que é o Martinho Lutero. Um dia, na lição de terça-feira, e é aqui que eu vou ficar, para a gente ver como a palavra é forte. Ela fala assim: um dia, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero achou um livro em latim. E que livro é esse que ele nunca tinha lido? A Bíblia. E ali foi a viragem da sua vida. E fala aqui que ele descobriu uma cópia, né, da Bíblia em latim na biblioteca. Antes nunca tinha sabido desse livro, como falei, e com puro deleite leu capítulo após capítulo, versículo após versículo. Meus queridos, vocês já fizeram um ano bíblico? O que é um ano bíblico? Você ler de Gênesis a Apocalipse? Você poder ler todos os dias 3 versículos e no sábado e domingo ler 5 versículos? Tente fazer isso. Eu já li várias vezes. É uma maravilha. É uma maravilha. Cada vez mais que eu leio, mais eu aprendo com a palavra de Deus. E o que ele fez? Ficou espantado com a clareza e o poder da palavra de Deus. À medida que ele virava as páginas, o Espírito Santo iluminou a sua mente. Sentiu a orientação do Espírito Santo. Todos nós sentimos essa orientação quando nós estamos lendo a Bíblia. Amém? Quando as verdades obscurecidas pela tradição pareciam soltar das páginas do escrito sagrado. Ao descrever a sua primeira experiência com a Bíblia, escreveu: se Deus me desse esse livro, se Deus me desse um livro assim para mim, porque era muito difícil ter a Bíblia naquele tempo. E Martinho Lutero aqui vê a verdade. E o que fala em João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. E esse homem, que era da Igreja Católica, né? O que aconteceu sendo um sacerdote da Igreja Católica? Ele descobre a Bíblia, descobre a verdade. Aí ele vai ser o quê? Protestar por amor, protestar com 95 teses que ele descobriu na Bíblia, principalmente a justificação pela fé. Não somos salvos pelas obras, e sim pela fé. Que coisa bonita, não é? Então, irmãos, se nós formos lá em João capítulo 5, verso 39, que é um versículo muito conhecido, fala assim para a gente, quer ver? Examinais as Escrituras. Não é ler superficial, examinar, cavar fundo, né? Porque pensais ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de Jesus, de mim. Então, eu lendo a Bíblia, eu vou conhecer cada vez mais o Deus
que se tornou um homem, que veio aqui na terra, sofreu, curou, andou na palavra. E é importante nós compreendermos isso, o que, segundo Timóteo, meus queridos, isso é um conselho maravilhoso para cada um de nós. Primeiro, Tiago fala assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, não posso ser um cristão teórico, mas sim praticante. Em segundo Timóteo, ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, né? Olha bem o que ele fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bem a palavra da verdade. Irmãos, sabe por que também nós devemos manejar bem a palavra de Deus? Sabe por que a gente tem que conhecer muito bem a palavra de Deus? Porque se você for ler lá Lucas capítulo 4, do verso 1 a 10, a tentação de Jesus na cruz, o inimigo também mostra ali que ele conhece a Bíblia, ele distorce a Bíblia. Né? Em 1 Pedro também, em 2 Pedro, Pedro também fala que os escritos de Paulo é um pouco difícil e que os indoutos, né, eles distorcem as escrituras. Como é que eu posso saber se a pessoa está falando a verdade ou não, se eu não conheço a palavra? E aqui fala uma coisa muito interessante que vocês vão entender, que é arrepiante até. Mateus 24, sermão profético. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. Como é que eu posso saber se a pessoa é um falso profeta ou não? Como é que eu posso saber se a minha religião é certa ou não? Como é que eu posso saber que o líder da minha igreja está no caminho, a verdade e a vida? Aqui, meu querido, esse é o nosso GPS. É isso que Martim Lutero fez e os seus amigos também. Então, lá em Atos capítulo 5, verso 29, fala assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Deus protegeu Martim Lutero. Outros não tiveram o mesmo destino, mas morreram em prol do Evangelho. E quando Jesus voltar e eles ressuscitarem, eles vão viver eternamente com Jesus, como também nós. Amém? Então nós temos que compreender uma coisa, irmãos. A lição dessa semana, os pontos mais importantes, na minha opinião particular, logicamente que você vai estudar e vai debater, ler a mensagem, praticar aquilo que Deus pede que você pratique e amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o nosso próximo. Como é que eu posso amar o meu próximo? É levando a mensagem, é sendo sincero, é vivendo o Evangelho, meus queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a sua vida seja ricamente abençoada por Deus.